Essa questão da UPF tem que ter cuidado, porque diz que isso aqui é a experiência de Millikan, tá? Só que Millikan fez só com o campo elétrico. Aqui diz que tem dois campos, além do gravitacional, tem o elétrico e tem o magnético, certo? Só que é importante ressaltar aqui, ó, que diz que a carga flutua estaticamente, isto é, a carga está em repouso. Bom, o que a gente sabe? Tu bota uma gota de óleo parada dentro de um campo elétrico. Esse campo elétrico é vertical com o sentido de cima para baixo. Então, na região onde tem essa gota de óleo, tem um campo elétrico para baixo. Então, esse é o vetor E. O que o Millikan fez? Como é que o Millikan conseguia deixar a carga, essa gota de óleo flutuando no espaço, parada? Bom, para flutuar no espaço, gente, tu sempre tem que anular a força-peso. No centro da gota atua o peso, puxando a gota para baixo. Então, a força elétrica vai puxar a força para cima, vai puxar a carga para cima. E aí, nessa situação, se a gota está parada, com certeza a força elétrica é igual ao peso. Aí pode ser que tu pense assim, tá, Matana, mas espera aí, tu não usou o campo magnético para nada. E aí diz aqui que tem um campo magnético. Bom, pessoal, qual é o pega-ratão dessa questão? Força magnética é bem-vindo, querido seno. Para você possuir força magnética, você tem que ter velocidade. Nesse caso, a velocidade vale zero. Então, antes de ler as alternativas, eu já sei que a força magnética vale zero. Então, a única força que está equilibrando o peso é a elétrica. O que mais eu posso pensar aqui antes de ler as alternativas? Se o campo é para baixo e a força elétrica é para cima, né, o campo é de cima para baixo, quando que tu tem uma força elétrica para cima, uma força elétrica contra o campo? Quais são as cargas que andam contra o campo? As cargas negativas. Então, com certeza, essa gota aqui ela está carregada com uma carga negativa, senão a força não seria contra o campo. Então, número 1, a gota é positiva. Não, ela é negativa. Número 2, a força elétrica que atua sobre a gota equilibra a força-peso. Sim. 3. A força elétrica e magnética equilibram o peso. Não. Só a elétrica. A magnética não existe. A gota está estática, por isso não há força magnética atuando sobre ela. Verdade. Então, letra D. Somente 2 e 4. Vou limpar. Vamos para 2. Considere um campo magnético uniforme, cujas linhas de força são horizontais com sentido para a direita. Então, tu tem um campo magnético uniforme, então as linhas são paralelas e equidistantes, e elas estão indo para a direita. Então aqui tem um polo norte, aqui tem um polo sul. Esse é o B. Tá. Suponha em seguida que um fio condutor retilíneo seja colocado em direção perpendicular às linhas de indução de campo. Então, vou mudar a cor aqui. Tu coloca um fio retilíneo perpendicular a essas linhas. Então, se o campo é horizontal, a gente coloca o fio na vertical. Então, aqui foi colocado um fio condutor. Nessas condições, quando uma corrente elétrica percorre o fio, são feitas as seguintes afirmações. Então, uma corrente vai percorrer o fio. O que vai surgir no fio? Vai surgir no fio uma força magnética. Como é que se calcula a força magnética sobre um fio? Se usa bio vezes o seno do ângulo. Né? Nesse caso, o ângulo entre a corrente e o campo é um ângulo de 90. Então, o ângulo é 90, a força magnética vai ser máxima. O campo magnético interage com as cargas em movimento, gerando uma força na direção vertical para cima. Cara, eu não tenho como afirmar aqui que a força é para cima, porque eu não sei se essa corrente está subindo ou se essa corrente está descendo. Não tem como saber isso, né? Ele não diz aqui, né? Ele só diz: supõe em seguida que um fio condutor seja colocado em direção perpendicular às linhas de indução do campo. Quando uma corrente contínua percorre o fio, então não tem como saber, não tem como fazer a regra da mão direita aqui. 2. O módulo da força magnética é proporcional à intensidade do campo. Sim, força magnética e campo são diretamente proporcionais. 3. O módulo da força magnética independe da corrente. Não, depende da corrente, diretamente proporcional. 4.
o módulo da força magnética independe do sentido da corrente que percorre o fio. O módulo da força magnética. Sim, o módulo independe do sentido. Quem depende do sentido é a direção da força magnética, né? No caso, o sentido da força magnética. Então a 4 está certa também. Então aqui é 1 e 4. 2 e 4, maluco. Letra E, 2 e 4. A número 3 da FURG diz que dois condutores ideais nos quais circulam correntes estão dispostos como a figura. Sendo C um ponto localizado no centro da circunferência, pode-se afirmar que o campo magnético em C gerado pelas correntes será... Bom, as afirmações aqui estão dizendo zero, né? O que acontece? Para ser zero, tu tem que ter uma corrente aqui assim, né? A corrente aqui vai estar nesse sentido aqui. Que sentido que é esse que eu inventei aqui? O sentido horário, né? E aí, faz a regra da mão direita ali, por favor. Eu não tenho aqui para te mostrar, mas daí é barbado. Bota o dedão ali onde está a corrente, então no centro dessa espira, o campo criado por essa corrente está entrando. Se o campo criado por essa corrente está entrando, para ser nulo aqui no centro, o campo criado pela outra corrente tem que ser saindo. Então essa corrente, vou fazer ela em azul agora, também tem que vir daqui. E aí que tu tem que ter cuidado para não te confundir, né? Essas duas correntes têm o mesmo sentido ou têm sentidos opostos? Quando a espira é circular, o que interessa é o horário e o anti-horário. Essa corrente é horária, essa corrente é anti-horária. E aí, se tu fizer a regra da mão direita para essa corrente, o campo dessa corrente vai ser saindo. E aí, se essas duas correntes tiverem a mesma intensidade, esses dois campos também vão ter a mesma intensidade, o mesmo módulo, um entrando e o outro saindo, e aí aqui no meio, o campo resultante poderá valer zero, desde que as intensidades sejam iguais. Então, zero se as correntes forem diferentes, não. Zero se as correntes forem iguais e circulares em sentido horário, não. Zero se as correntes forem iguais e circulares em sentidos opostos. Resposta Canadá. Número 4. Considere as afirmações a seguir. Uma carga em movimento numa região do espaço onde há um campo magnético sofre a ação de uma força magnética desde que a direção da velocidade não seja paralela à direção do campo. Força magnética sobre cargas móveis é bem-vindo, querido seno. Então, do que tu precisa desses 4 fatores não nulos? Então, uma carga em movimento. Se ela tem movimento, ela tem velocidade. Se é uma carga, ela tem carga. Tem campo magnético, vai sofrer a ação da força desde que a direção da velocidade não seja paralela à direção do campo. Verdade? Se for paralela, aí não vai ter força. O campo magnético no interior de um ímã é nulo. Mentira. Ele existe, ele vai indo do sul para o norte. Não existe campo nulo no ímã. Quando um fio condutor retilíneo e muito longo é percorrido por uma corrente elétrica constante, cria-se um campo magnético em torno do fio, no mesmo sentido da corrente. Nada a ver, né? Não é no mesmo sentido da corrente. As linhas vão estar, né? Aliás, o campo vai ser perpendicular ao plano da onde se encontra o fio. Então não é no mesmo sentido da corrente. Não tem nada a ver isso aqui. Então é somente a 1. Considere as seguintes afirmações sobre magnetismo. O polo norte geográfico da Terra é um polo sul magnético. Sim, a Terra possui os polos invertidos. Ao redor de uma carga elétrica em repouso, existe um campo elétrico magnético. Não, só existe campo magnético se a carga estiver em movimento. 3. Dois fios condutores retilíneos paralelos e contidos no mesmo plano, percorridos por correntes elétricas contínuas de mesmo sentido, experimentam a ação de forças magnéticas que tendem a aproximá-lo. É aquilo que a gente viu, né? A regra do beijinho. Vou fazer aqui, ó. Se tu tiver dois fios paralelos e esses dois fios conduzirem correntes no mesmo sentido, entre eles a força será de atração. Então, dois fios retilíneos paralelos no mesmo plano, correntes no mesmo sentido, tendem a aproximá-los. A 3 está certa. As substâncias ferromagnéticas se imantam fracamente
sob influência de um campo magnético. Elas não se imantam fracamente, elas se imantam fortemente. Por isso que elas são substâncias ferromagnéticas. Então aqui nós temos apenas a 1 e a 3, Dinamarca. Ok?